Queridos, está todo mundo preparado aí? O tema hoje eu vou dar para você agora. Você gosta de tema? O tema hoje é uma pergunta. Como o Criador trata seu inimigo? Esse é o tema. Como que o Criador, ele trata o seu inimigo? Como que ele faz com o inimigo que ele tem? Para isso, eu queria que você entendesse que o que é amigo, o que é inimigo. Para Deus, veja bem, para Ele, que é Criador de todas as coisas, não tem assim, inimigo à altura. Não tem adversário à altura. Nós costumamos dizer que ele não tem oponente, ninguém pode se opor. Pode até tentar, mas quem tenta se opor se quebra todo. Ele não tem ninguém que possa se opor a ele. Mas há algo que eu queria que você considerasse hoje, na noite de hoje, e você vai abrir a sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho, você abrir a sua Bíblia aí, em Isaías, no capítulo 59. Você vai perceber que o texto está assim, Isaías 59, verso 15. Só que está escrito do 15 ao 2. Deixa eu te falar, ele não errou. Amém? Não errou. Nós vamos ler ao contrário. Isso talvez você nunca fez, talvez você nunca passou por isso, mas eu quero te revelar um código aqui dentro desse texto, aonde você vai ler ao contrário comigo. Vamos ler ele de forma não ascendente, mas descendente. A gente vai ler ao contrário. E a gente vai decodificar algumas coisas aqui. Eu queria que você lesse comigo. A leitura é longa, mas ela é necessária. E eu vou te falar o que está nessa leitura. Do verso 15 até o verso 2. E eu vou começar a ler. Amém? É Isaías capítulo 59, verso 15. Vamos começar pelo 15. Diz assim o texto. Não mais se encontra a retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Como que o texto termina? Com a falta de justiça. Agora você só para o 14. Assim a justiça retrocede e a sabedoria fica longe, porquanto a verdade tombou da praça, e a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Verso 13. Negar e rebelar-nos contra Yahvé, traindo o nosso Senhor, deixar de segui-lo, estimular a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações costumam conceber. Verso 12. E tudo isso acontece porque são numerosas as nossas transgressões diante da tua pessoa, e os nossos pecados gritam contra nós. Em verdade, nossos erros e maldades estão sempre em nossos corações, e, portanto, reconhecemos nossas iniquidades. Vamos ver o verso 11. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, aplicamos todo o nosso esforço na busca da justiça e alcançamos nada. Procuramos desesperadamente o livramento, mas este se distancia cada vez mais. Como aqueles que não podem, verso 10, como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando o muro. Apalpamos como os cegos buscam um caminho. Mesmo debaixo ou sob a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos mais que fracos. Estamos como mortos. Verso 9. Por esta razão, a justiça está muito longe de nós, e a retidão não consegue nos alcançar. Buscamos e procuramos por ela, mas tudo são trevas. Ansiamos encontrar a claridade, mas caminhamos sob densas sombras ou densas trevas. Não conhecem o caminho da paz. Não existe justiça em suas intenções e práticas. Eles transformaram todo o direito em caminhos tortuosos. Quem andar por eles jamais verá a paz. Por que não vai ver a paz? Olha o final do verso 8.
transformado todo o direito em caminhos tortuosos. Ó, caminhos tortuosos. Quem andar por eles jamais verá a paz. Como que a gente anda? Com os pés. Então você leia o verso 7. Seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam os seus caminhos. Verso 6. As teias não servem para a confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas, tão somente atos de violência procedem de suas mãos. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e cada ovo esmagado sai uma víbora. Verso 4. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatório vazio e mentiras. Concebem maldades e geram mais iniquidades. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua murmura palavras ímpias. Verso 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso, Ele não lhes dará ouvidos. Eu vou repetir esse fim. Por isso, por causa dessa maldade, por causa dessa iniquidade, Ele, o Criador, não vos dará ouvidos. O tema é esse, como você já sabe, como foi dito. Como que o Criador trata o seu inimigo. Do verso 15 ao verso 2, eu te dei um retrato seu mesmo, meu próprio. Nós lemos quem somos, é o nosso retrato, é o teu retrato que está aqui. Não tem aonde o ser humano fugir. Aqui é retratado a raça humana, aqui é retratado todo ser humano, ele está retratado nesses versículos, do verso 15 até o verso 2. E há um código aqui, porque ele vai estar retratando exatamente a vida do homem, o homem caído, o homem que só se inclina para o mal, para a mentira, só a iniquidade. Os planos dele são vazios, os pés dele só andam em lugares que não deveriam, só em lugares mórbidos, lugares de morte, anda na sombra, envolvido pela morte. É o retrato de toda a humanidade. Quando o homem caiu, este é o retrato do homem caído, que vem desde Adão, Eva, que caíram até hoje. E agora, o que é o problema disso daqui? O problema disso daqui, que eu acabei de retratar nessas palavras, e que não sou eu, é a palavra, em Isaías 59, do verso 15 ao 2, ele é muito pior, mas muito pior do que qualquer vírus, ele é muito pior do que qualquer crise, ele é pior do que tudo que você imaginar é pior. É o que tem de pior é retratado aqui, porque aqui ele retrata a raça humana caída, aqui retrata o homem e a mulher que caíram, então está retratando a nossa vida, é um raio-x de nós mesmos. Então não tem aonde eu correr, não tem aonde eu percorrer nesses versículos do 15 ao 2, não tem aonde eu vá neles, que eu consiga encontrar algo bom no homem. Tudo que está aqui é o retrato do ser humano caído. E quem? Todo ser humano caiu. A palavra diz que todos caíram e destituídos foram da glória do seu Criador. Ou seja, não tem saída. É o retrato de uma pessoa que não tem mais saída. Talvez seja alguns que estão me vendo agora, que estão descobrindo, porque o grande problema disso aqui é que o mundo não sabe. Ele vai trazer aqui verdades que o mundo lá fora não sabe e que muito cristão, ou que se diz cristão, também não sabe. Ele perdeu-se. Ele não consegue entender algumas coisas que estão nesse texto. Ele não consegue compreender o que está retratado aqui. Pastor, mas por que teve que ficar lendo isso dessa maneira? Porque nós vamos aprender aqui nesse texto como que ele trata o inimigo.
E o inimigo aqui está sendo quem? O próprio homem. Quem é inimigo do Criador? A criatura que foi criada pelo mesmo Criador. O Criador, ele criou, ele formou o homem, criou nele, formou, e esse homem, ele fez uma separação por causa do pecado. Por quê? Simples. Um Deus que é tão santo, tão puro, tão fiel, ele é extremamente santo e puro, ele não tem parte com o pecado. E olha, se ele não tem parte com o pecado, ele não tem parte com o pecado e nem com o pecador. Ele não tem parte nem com um e nem com o outro. E as pessoas desconhecem isso. O mundo lá fora desconhece. Dentro da própria igreja, dentro do cristianismo, os cristãos desconhecem isso. Tem um texto que eu vou ler para você em Isaías 64:6, que diz assim, ora, todos nós estávamos na mesma condição. Mesma condição. Qual? Do impuro. A mesma condição. Deus é o quê? É puro, mas diz que todo ser humano está na condição do quê? De impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Eu vou te explicar o que é trapo de imundícia já já. Somos como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como as folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Nos empurram para longe. Porque ao contrário do amigo e do inimigo, está focado na distância que se dá e no abismo que se forma. Quando eu digo para você, eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo estando perto de você, no convívio onde você está, mas talvez você me maltrate. Eu não deixo de ser amigo porque você maltratou e foi embora. Mas você que foi embora abriu um grande abismo, tanto na extensão quanto na profundidade. Então, mesmo eu sendo amigo, não posso fazer nada por você, porque você abriu um abismo. Você abriu um abismo, não tem como. Eu continuo sendo amigo, porém eu estou do lado de cá do abismo que você mesmo abriu. Ou você é um amigo meu, é uma pessoa que tem uma amizade, um sentimento de amizade por mim, que torce por mim, é amigo, está no convívio, está junto, está aí na congregação, está no convívio, está junto, caminhando junto, mas eu começo a ouvir outras vozes e me distancio de você. Então eu me distancio de você. Quando eu faço isso, você continua sendo aquela pessoa que tem uma amizade por mim, sincera. Mas eu, por ouvir outras vozes e me distrair com outros tipos de amizade, eu distanciei, eu abri uma distância e uma profundidade. Você continua tendo a mesma amizade, mas não pode fazer nada por mim, porque eu abri um abismo. Qual é o problema? Que quando eu estiver longe, distante, aquelas vozes vão se afastar de mim. Aqueles ou aquelas que eu achava que seriam pessoas de muita amizade para mim, vão me abandonar no devido tempo. Assim que o abismo estiver bem largo e bem profundo, eu vou me ver sozinho em alguma condição, e eu vou dizer, eu estou sozinho, eu não tenho amigos. Não, eu tenho, apenas não há mais proximidade, porque eu abri um abismo. Quem abriu o abismo fui eu. Nunca abre o abismo quem fica, o abismo é aberto por quem vai. Toda pessoa que sai da tua vida, você ama a pessoa, torce pela pessoa, você envolve-se com a pessoa, você quer o melhor da pessoa, mas a pessoa se afasta de você. Ela abriu o abismo. Você continua sendo quem é, continua sendo amigo, você continua sendo amiga, você continua sendo a pessoa que quer o bem. Mas aquela pessoa que foi, sempre quem vai, é a pessoa que abre o abismo. O abismo nunca é quem fica, o abismo é sempre quem vai. Quem vai abre um abismo distante, tanto em distância, em extensão, quanto numa profundidade. E tem pessoas que abrem abismos muito profundos. E aí começa a culpar e dizendo, eu não tenho amigos, agora que eu estou na pior, cadê os amigos? Os amigos estão onde sempre estavam, é você que distanciou-se e abriu então um abismo. A culpa é sempre de quem distancia. Se você distanciou e está reclamando que não tem amigos, a culpa é só tua, porque quem distanciou foi você. Se eu reclamar que estou sozinho, distanciado e não tenho amigos, não tem ninguém, é porque eu distanciei.
A culpa é só minha, mas a tendência do homem é culpar as pessoas, por quê? Porque ele agora está sozinho, está isolado, não tem ajuda. As vozes que o fez afastar, que ele deu ouvido, ele se afastou, abriu-se uma lacuna, abriu um abismo, e ele se sente, em algum momento, vai se sentir sozinho, não tem como evitar. E quando sentir sozinho, ele vai reclamar e dizer, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, nessa hora, cadê os amigos? É verdade, cadê os amigos? E começa a murmurar e reclamar daqueles que realmente são amigos, apenas não há mais como se aproximar. O máximo que esse amigo distante consegue fazer é orar, porque a oração consegue saltar o abismo, mas é só. O máximo que eu posso fazer para algumas pessoas que passaram pela minha vida é orar por elas. Elas criaram um grande abismo em extensão e profundidade. Eu não posso fazer nada. Continuo sendo amigo, continuo amando as pessoas, querendo o bem delas, mas não posso fazer mais nada. Há um grande abismo em extensão e profundidade que quem foi causou. Sempre quem vai, ele já vai com uma reta escavadeira nos seus passos. Quanto mais longe ele fica, mais profundo vai ficando esse abismo de distanciamento. E isso acontece hoje, humanamente falando, eu estou te falando de um trato natural humano, onde as pessoas se distanciam e abrem abismo, e depois reclama que está sozinho. Não, não está, ficou sozinho porque quis, isolou-se solitariamente com a sua vontade, com os passos errados que você deu. Então, nunca se distancie das pessoas que querem teu bem, das pessoas que fazem parte de uma equipe, ou de uma comunidade, ou de um grupo de pessoas que torcem de verdade a teu favor. Pessoas que estão ao teu lado, fique perto, porque se você distanciar, haverá um abismo, e muitos não têm condição de voltar por causa do mesmo abismo que criaram. E é interessante que acabam culpando o próprio amigo. Mas não é culpa do amigo, o amigo está no mesmo lugar onde sempre esteve. O que isso tem a ver com o texto? Tem a ver que esse texto de Isaías, ele vai retratar a distância que o homem causou se afastando do seu Criador. O homem foi se afastando, se afastando, se afastando, e quanto mais longe ele foi ficando, mais extenso e mais profundo esse abismo, a ponto de não ter volta. Não ter mais o que fazer, não ter mais condição de resolver. Essa é a história do homem. Ele fez isso com o perfeito amigo. A palavra do Senhor, ela diz que há um amigo mais chegado que um irmão. Está falando do nosso próprio Criador, está falando de Cristo. Então os homens e as mulheres se afastam do seu Criador, querem dar ouvido às suas próprias vozes, tomar suas próprias decisões e depois culpa a Deus, que é o verdadeiro amigo. E esquece que quem criou essa lacuna foi a própria pessoa. Então hoje é um tempo de você repensar e analisar bem quem são os seus amigos de fato. Quem são aqueles que torcem por você e aonde vale a pena você permanecer do lado. Com quem vale a pena você ficar do lado. E aqui é retratado. Aí depois que essa pessoa está longe, sofrendo, começa a ter atos e quer resolver do seu jeito. Aos que querem fazer justiça própria, aos que querem passar por pessoas boas. Isaías 64, verso 6 diz que a obra humana para ele é como trapo de imundícia. É ele que diz, tudo que eu quiser fazer para justificar que eu sou bom, para ele cheira mal. É trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Há muitos anos atrás não existia absorvente. As mulheres, quando estavam no seu ciclo, colocavam panos ali, colocavam trapos. Esses trapos eram conhecidos como trapos de imundícia. É o resto do resto do resto, não serve para nada. É aquilo, ele está dizendo, a justiça que vocês praticam, a bondade que vocês pensam que têm, a bondade que vocês professam que praticam, para mim é esse trapo de imundícia, serve para nada, é mal, cheiroso, não quero contato, para mim é imundo. Não faz parte, eu não quero saber. Então, nosso Criador, que é tão santo, tão puro, ele vai retratar, em Isaías 59, do verso 15 ao 2, o estado que o ser humano está. Esse é o nosso estado. É o estado do ser humano. Agora, por que a leitura é feita inversa? Porque ela é codificada. Ela está codificada, porque se eu ler o oposto, vamos ler o oposto só para você compreender como que não dá. Você quer ver? Isaías 59, volta lá, e veja o verso 1 e 2. Vamos fazer na sequência, só 2 versículos para você entender, que não pode ser lido na sequência. Quer dizer, pode, mas para se entender é melhor da primeira forma. Mas veja dessa forma aqui.
Isaías 59:1 diz assim, ó: não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. Aí no verso 2 diz assim: no entanto, são as nossas maldades, são as vossas maldades que fazem separação. Olha o abismo aí. Não é o Criador que faz, é a nossa maldade, que faz separação entre nós, né, entre vós, no caso nós, e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso, aqui é que está, ó, por isso ele não lhes dará ouvidos. Então, se eu leio o primeiro verso, o verso 1 diz assim, ó, que nem o seu ouvido está tampado para que não possa ouvir. Mas no verso 2 está dizendo que ele não pode ouvir. Então, se eu for animado no verso 1, eu desanimo no 2. Aliás, do 2 ao 15 eu vou desanimar profundamente, porque no 1 ele dá uma animada, dizendo para mim que o braço dele está estendido, vai dizendo que o ouvido dele não está tapado, para que ele não possa ouvir. Aí eu me animo, mas quando eu leio 2, fala que ele não pode me ouvir. E aí começa a descrever toda a minha história ruim. Por isso que quando eu leio do 15 para o 2, agora eu vou inverter, eu já li os 15. Então eu li o 15, 14 e fui vindo. Cheguei até o 2, ó, no entanto, 2 de novo. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Mas eu continuo lendo. Ó, por isso, qual que é a palavra última do verso 2? Por isso ele não vos dará ouvidos. Quem é que está relatando aqui? Está inspirado, sim, mas é o profeta. Mas aí ele tem uma inspiração de uma abertura e ele termina subindo. Lemos o 2, agora lendo o 1 depois do 2. O 2 termina dizendo, ele não pode ouvir. Certo? Ele não pode ouvir. Olha aqui o 2, ele diz assim, ó, ele não lhes dará ouvidos. Verso 1. Verso 1. Não. Começa como? Não. O verso 2 diz, ele não dará ouvido. Aí o verso 1 diz, não. Não. O braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. E nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. Então o homem é descrito do 15 até o 2, uma desgraça pura. Quando chega no 1, ele fala, não, espera lá, o meu braço, ele diz aqui, ó, o meu braço forte não está encolhido para que não possa alcançar-nos com a salvação. Lembra do abismo que nós criamos entre pessoas? E que o mesmo abismo que o homem, por causa do pecado, criou com o seu Criador, ele está dizendo, vocês não podem, mas não, eu posso. Não, o meu braço não está encolhido, eu vou usar o meu braço forte, é o que ele diz, eu vou usar meu braço forte, que não está encolhido, para que não possa alcançá-los. Por que alcançá-los? Porque está longe. Quem precisa ser alcançado é porque está distante. Então ele está dizendo, eu vou usar meu braço forte para alcançá-los com o quê? Com a salvação. Se ele vai alcançar com a salvação, ele está falando de quem? De um Salvador. Então quem é o braço forte? É Cristo. A situação do abismo que o homem criou, ele vai resolver agora, porque o homem não consegue mais fazer, não tem o que ele possa fazer, não tem como resolver essa questão, não dá mais, os seus atos são como trapo de imundícia, ele está perdido, condenado, não há mais saída, não tem em quem ele se firme, não tem a quem ele possa correr, não tem nada que ele possa fazer. Mas ele fala, mas não, vocês podem fazer, mas não, eu posso. O meu braço não está encolhido. O meu braço forte, e o braço forte dele é o próprio Cristo, que ele diz aqui, é chamado do quê? De Salvador, porque ele vem com a salvação. Ó, e nem o seu ouvido está tapado,
tampado, para que não possa ouvir. O 2 diz que não ouve, mas o 1 ele fala, não, eu posso sim, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Depois que o braço forte te alcançar, eu começo a ouvir. Eu não ouço pecadores, mas os pecadores remidos eu ouço. Isso está lá no Evangelho de João, ele não ouve pecadores. Mas aqui ele está dizendo, eu vou estender meu braço forte, o meu braço será uma ponte, um elo de ligação, o único elo de ligação que vocês terão comigo. Mas eu vou lançar esse elo de ligação chamado Cristo. Eu vou enviar meu Filho, que vai derramar o sangue, que vai pagar o preço, a conta da separação. Ele vai servir de ponte. A ponte não é a cruz. Tem muitos desenhos por aí que eles põem uma cruz de ponte. A cruz não é ponte, a ponte é Cristo. É Cristo que é a ponte. É Cristo, a cruz por si só não faz nada, mas o crucificado sim fez tudo, porque Ele ressuscitou, e Ele é a nossa ponte, Ele é o elo de ligação que hoje eu tenho com o meu Pai. Eu posso me voltar a Ele. Por quê? Porque a obra dele não é trapo de imundícia, a obra dele é justa, a obra dele consegue me reconciliar com Ele. Então Ele estendeu o braço forte, e quando Ele estendeu o braço forte, então ele criou uma ponte do qual eu posso, mesmo sendo culpa minha, mesmo eu sendo mal, mesmo eu estando cheio de pecado, mesmo eu estando cheio de iniquidade, ele estendeu o seu braço forte, chamado Cristo, Filho, Messias, o Machia, e Ele estendeu o seu braço, para que agora, através desse braço forte, eu possa vir. Eu posso vir, posso voltar ao Pai. Qual é o problema? As pessoas ainda querem voltar ao Pai do seu jeito. Qual o nome disso? Qual é o nome de quando a pessoa quer se ligar a Deus do jeito dela, qual que é o nome disso? Diga aí, escreva aí, religião. Religião é o homem tentando retornar ao seu Pai, ao seu Criador. Isso é religião. Pergunta, é possível? Não. Isso é não mesmo, não tem como. O único elo é o braço forte do Senhor, e o braço forte do Senhor é Cristo. Não tem outro caminho. Não, se você tentar outro caminho, vai cair no mesmo abismo e não chega onde tem que chegar. Esse braço forte, presta atenção nisso. A religião não consegue me ligar de volta a Ele. Porque você viu que do verso 15 até o 2 é muita imundícia, é muita porqueira, é muito pecado, é muito pecador. Deus não tem contato com o pecado e nem com o pecador. Ele tem que resolver essa questão para que ele possa ter contato novamente com o homem. Porque não era desejo dele ficar longe de você, nem de mim. Então ele criou uma ponte, e ele fez ponte com o seu próprio braço forte, estendido, que não está encolhido. Não está encolhido, ele estendeu para que você fosse ligado a ele. Qual o problema? O homem quer fazer essa ponte do seu meio, com religião. Deixa eu te falar. Eu vou dar algumas coisas para você entender que nada pode te ligar de volta ao seu Criador. Nada. A religião não pode te ligar ao Criador. Não tem nenhuma religião na terra que possa te ligar ao Criador. Nenhuma. Nenhuma criatura se liga ao Criador. É o Criador que estende o seu braço para que a criatura possa se ligar a Ele, atraído por Ele, pelo mesmo braço que o braço é ponte e ao mesmo tempo o traz. O braço forte do Senhor. Eis que te tomo pela tua mão e te sustento. Então, não tem outro meio, eu preciso do Criador. Então, religião não pode me ligar ao Criador. Pedro não pode ligar ao Criador. Filosofia humana não pode ligar ao Criador. Não tem nenhum pastor, ou apóstolo, ou profeta, evangelista, mestre que pode ligar ao Criador. Nenhuma igreja evangélica liga ao Criador. Nenhum padre, nem o Papa, nem Maria, nem Pedro, Paulo, nem João, nem Allan Kardec, nem Buda, nem Shiva, nem Deus nenhum, ninguém consegue romper esse abismo, apenas o braço forte do Criador. Só Cristo, você só chega ao Pai por Cristo, por isso ele diz, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. O problema é que o homem quer buscar outros caminhos para chegar ao seu Criador, sendo que o único é Cristo. O único braço que Ele estendeu é o seu braço direito, é o seu braço forte. Então não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E o que é que o mundo não sabe e que o próprio crente esqueceu, o próprio cristão esqueceu? Que nós éramos totalmente inimigos dele.
Nós éramos inimigos. Todos nós éramos inimigos dele, por causa desse abismo. Ele é amigo, ele sempre foi amigo. Ele sempre quis o melhor para nós. Ele sempre quis que cumpríssemos o propósito. Mas quando você foge do propósito, você se torna um inimigo, você não coopera, nem consigo mesmo, e nem com o propósito do Criador. E aí eu mesmo crio esse grande abismo, por causa do pecado, por causa da minha justiça própria, por causa da minha falta. E aí ele faz isso. Então, se eu leio o texto do verso 15 até o 2, no 1 ele diz, porque até o 2, do 15 ao 2, não tem saída, o homem está perdido. Nem Deus ouve. Termina dizendo que nem vai dar ouvido. Mas o 1 nasce a esperança e ele vai dizer, não, o meu braço não está encolhido, eu vou dar um jeito, eu não quero viver sem vocês. Eu quero cada um de vós, eu quero você, eu quero tua casa, eu quero cada um, eu vou criar um meio, eu vou projetar um mecanismo para te trazer para mim. Pastor, mas e se eu ler o verso, e se eu ler Isaías do jeito correto, o contrário, na ordem ascendente do 2 ao 15? Se eu ler do 2 ao 15, veja aí o que é que diz o verso 15. Vamos supor que você leu do 2 ao 15. É a mesma situação horrível do homem. Então você leu do 2 ao 15. Aí o 15 diz assim. Então você leu 2, 3, 4, foi até o 15. Chega no 15 você lê assim, ó. Não mais se encontra a retidão em parte alguma. E quem, olha a pergunta, quem se aparta do mal é vítima de roubo de violência. O Senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Olha aqui, não mais se encontra retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. A pergunta é assim? Claro que é. E termina aqui a história terrível, mas eu estou lendo de forma ascendente. Então, eu não quero ler do jeito que o pastor falou, codificado, parece que é complicado. Pois é, então lê correto, leia o 16. Leia o 16. O 16 diz assim: ele viu que não havia ninguém. Admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então ele usou o próprio quê? Braço. Usou seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. Tanto faz você ler do 2 ao 15, quanto do 15 ao 2. O que diz o 16? Então ele usou seu próprio braço. O que diz o 1? O braço do Senhor não está encolhido. Tanto no 1 quanto no 16 ele vai usar o braço. Tanto 1 quanto 16 ele está falando, eu vou enviar meu filho. O único mecanismo que vocês têm, eu vou dar uma chance para você. Eu vou dar uma oportunidade para você crer no meu filho, crer na obra salvífica, crer no único que é chamado Salvador. Porque a salvação está no braço forte. A salvação está no braço estendido do Pai, e o Pai estende o seu braço, e aí Ele cobre, fazendo uma ponte desse abismo. Repito, o abismo não é coberto, a ponte não é cruz, a ponte é o braço dele é a ponte, e esse braço chamado Cristo, ungido, o Messias, o Filho amado, o Filho que é unigênito e se torna primogênito, porque se passar por essa ponte, você passa a vir depois dele. Ele de primogênito, de unigênito agora é primogênito, porque se é primeiro tem o segundo, o terceiro, virão milhares e milhares, milhões e milhões, pelo mesmo braço. Então não há salvação fora, somente ali. E em Isaías capítulo 59, ele encerrou a desgraça humana, nesses textos do verso 2 ao 15, mas aí ele fechou o verso 2 ao 15 dentro de duas muralhas, o verso 1 e o 16. Então ele começa e ele termina. Se eu ler de trás para frente, eu vou terminar com o braço como chance. Se eu ler de forma correta, no 16, eu vou terminar com o braço me dando chance. E eu pergunto, você vai perder essa chance do braço do Senhor? Você vai perder essa oportunidade do braço estendido do Pai? É o único braço que você tem. Nada nem ninguém vai conseguir. Tudo que você fizer por conta própria é trapo de imundícia, mas o braço dele está estendido para mim e estendido para você, está estendido para a sua casa, está estendido para a sua família. O braço dele não está encolhido para que ele não possa salvar. Então ele enviou o Salvador, que é o seu braço. Aleluia. Abra Romanos
Você que está com a Bíblia, vai para Romanos, capítulo 5. Você vai ver, nós éramos inimigos. E a humanidade não sabe, tem gente que não sabe que ela é inimiga. O ser humano fica fantasiando, e ele fica assim imaginando, ele fica viajando, e achando que o Criador, que o Altíssimo, ele é amigo de todo mundo, ele é bonzinho com todo mundo, ele aproxima ali de todo mundo, e esquece que nós nos fizemos inimigos. A humanidade, ela é inimiga, e muitos não sabem disso. E nós também esquecemos que um dia fomos inimigos. Quando eu lembro disso, isso gera no meu coração uma coisa chamada gratidão, porque não tinha jeito. Se eu tentasse chegar até ele, eu cairia no mesmo abismo que eu causei. O mesmo abismo que eu provoquei é o mesmo que vai me destruir. Eu vou cair e não chego lá. Então, por mim mesmo, não tenho o que fazer. Mesmo que eu queira criar o meu mecanismo, eu não chego ao Criador, eu preciso do braço dele, e o braço dele é um só, é Cristo. Amém? É só ele. Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado, ou seja, tinha abismo, um buraco enorme, uma distância, éramos inimigos, um buraco, mas ainda assim o Pai nos amou e enviou Cristo. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, como assim justificados? Ele pagou a conta. O Pai não vai me cobrar de novo uma conta que Cristo já pagou. Se Ele me cobrar de novo, seria injusto, e Ele não é injusto, Ele é justo. Por isso Cristo pagou a conta, uma única vez, não precisa morrer de novo, Ele pagou uma conta, toda a conta de uma só vez. É o que diz o texto, agora fomos como justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos do dia da ira. Porque existe uma ira, isso provocou ira no Criador, e a ira está sendo derramada sobre toda a humanidade. Não é a ira do diabo, não é a ira de vírus, não é a ira de guerra, é a ira do próprio Criador. Ele vai destruir tudo, ele vai derramar sua ira, por quê? Porque ele é justo. Justo, estão renunciando, estão rejeitando o braço estendido do Senhor. E ele, num dado momento, ele vai recolher essa ponte é móvel. Ela é móvel. Por quanto tempo Cristo está estendido como ponte? Pelo tempo em que a misericórdia dele quiser que assim seja. Porque a misericórdia, se ele recolher a misericórdia e não estender mais esse braço, ele continua sendo quem é. Mas a humanidade vai estar definitivamente perdida. E ele não deixa de ser quem é. Porque ele não firma a sua identidade na misericórdia. Ele faz uso da misericórdia, porque Ele é Senhor, Ele é absoluto. Então, quando Ele quiser tirar a misericórdia e fechar esse tempo, esse calendário, esse momento, vai chegar esse momento, e não vai dar mais tempo. E aí não dá mais para alcançar a salvação. Não tem como chegar ao Pai, e o destino é um só, abismo. Abismo. Mas olha lá o que o texto diz. Agora, como fomos justificados por seu sangue, verso 9, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira. Além de me salvar, me aproximar do Pai, ele me livra da ira do próprio Pai. Ora, se quando éramos inimigos, vê que não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. A palavra diz, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos, olha só, eu era inimigo, por causa de Cristo, agora eu sou amigo. Eu era inimigo, longe, meu próprio ato de justiça, não, agora eu vim por esse braço forte, e eu reconheço que é Cristo, eu reconheço que Ele é o Salvador, eu reconheço que Ele é o elo de ligação, e agora, por conta disso, eu deixo de ser inimigo e passo a ser amigo. Por quê? Porque agora eu volto para o propósito, eu alcanço de volta o propósito, e diz aqui, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Somos salvos em duplo sentido, salvos da perdição eterna, fala de salvação, e salvos da ira, isso é reino.
Salvação e reino. Ele me salva para reinar. Ninguém reina sem ser salvo, mas pode ser salvo e não reinar. Então, uma vez que eu sou salvo e venho por este caminho, eu decido entrar nesse caminho que pode ser sim estreito, e ele é, mas é o único que tenho. E eu não desisto, eu não volto atrás. Eu permaneço firme, mesmo que eu queira voltar atrás. Ele diz, ninguém vai te arrebatar da minha mão. Querido, se você entrar nessa ponte, que é o braço dele, na ponta do braço tem o quê? Uma mão. Se você entrar nessa mão e vir caminhando pelo braço, no meio do caminho desistir, for um fraco, continuar pecando, continuar errando, continuar desanimado, querendo ser um crente frouxo, ser um cristão meia boca, vai querer voltar, não pula no abismo porque ele segura, não volta porque ele não deixa. Você vai continuar na mão dele. Qual o problema? Ele vai te disciplinar até ficar parecido com ele. O melhor é eu entrar nessa ponte e caminhar dentro do projeto e da vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que eu chegue até o Pai. Que eu vá até Ele pela via perfeita chamada Cristo, chamada Salvador. E ali eu vou até lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Eu estou te falando porque isso aqui é muito sério. Então Ele me reconciliou. Apesar do abismo que a humanidade abriu, apesar do abismo que o ser humano abriu, e alguns querem manter ele aberto, mas vai ter um juízo, uma ira vindo aí. Apesar disso tudo, ele estendeu o braço. Ele estendeu o braço e fez com que esse braço, através desse braço que é Cristo, me reconciliasse com ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Veja, tudo isso provém de Deus. O homem é impossível, o homem conseguir algo, ele não consegue. Ninguém se liga ao seu Criador do seu jeito. É só ele que poderia fazer isso, só o braço dele que pode fazer isso. E aqui ele diz assim, porquanto, ele vai dizer dessa maneira, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de quem? De Cristo, a ponte aí, ó o braço forte aí, por intermédio de Cristo, Ele me reconciliou com Ele, me reconciliou com Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Veja, Ele me reconciliou para que eu seja instrumento de reconciliação, é o que o texto diz, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Veja, quem vem para Cristo, fala, qual que é o meu ministério? Reconciliação. O ministério principal de alguém que vem para Cristo é um só, é reconciliação. Ele te reconcilia com Ele, para que você seja canal para conduzir pessoas até essa ponte. Por isso eu apresento Cristo, por isso eu falo da salvação e falo do reino, por isso eu falo, venha na ponte e não desanime, permaneça para que você possa reinar com Ele. Então ele diz aqui, portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador? É um representante da sua nação. Como eu não sou mais daqui, eu estou, mas não sou. Você que deu tua vida a Cristo, você está no mundo, mas do mundo não é. Então, se você não é do mundo, mas está no mundo, você está não sendo, você é um embaixador. O que é um embaixador? É quem representa, você não substitui, ele é insubstituível, mas ele deve ser devidamente representado. Então ele põe embaixadores para representá-lo, representar o reino do qual faço parte, representá-lo, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Eu vou representá-lo, eu vou chegar para as pessoas, eu vou dizer, tem uma ponte, tem uma saída, tem um caminho, aliás, só um caminho. Então tem como você se reconciliar, como se Deus vos encorajasse, diz o texto, por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quem ainda não fez, faça. É o que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios, está dizendo, quem não fez isso, faça. Quem ainda não se reconciliou, quem ainda não entrou nesse braço forte, quem ainda não entrou nessa ponte por sobre o abismo, do braço forte do amigo verdadeiro que nunca te abandonou. O amigo não abandonou, mas é você que vai até o amigo. E aí o amigo criou
uma ponte chamada Cristo, que estendeu sobre o abismo. Cristo Jesus. Cristo, o eterno, o soberano, o Messias, o Machia, ele estendeu. Quando ele estende, é o único elo de ligação que eu tenho. Agora, deixa eu te falar, é a verdade. Eu sei que enquanto eu falo isso, talvez depois você vai ouvir e vai rever a mensagem, vai dizer assim, mas então, humanamente falando, se alguém distancia de mim, causa um abismo, e causa um grande abismo, e aí lá fica reclamando que eu abandonei, que eu não estou fazendo nada, mas eu não posso também imitar e estender a mão? Posso. Qual é o problema? É que o estender dessa mão não é só caminho. Cristo foi bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nem todos que estão para lá do abismo reclamando porque está sozinho, quer aceitar a verdade. Então, não tem como você estender a mão sem falar a verdade. E quando você fala a mão, ele não quer, ele vai mais longe. Ele quer continuar sendo inimigo, porque não aceita a verdade da palavra. Ele não aceita a verdade da palavra. Ela não aceita a verdade da palavra. Ela não renuncia à sua idolatria. Ela não renuncia ao mundo. Ela não renuncia ao pecado. Ela não quer renunciar. Ela não aceita a verdade. Então o abismo vai abrindo cada vez mais para ela. Só que o Criador aqui continua sendo amigo. Ele continua sendo amigo. Eu continuo sendo amigo de quem se distancia. Eu continuo desejando o melhor. Eu queria o melhor. Eu continuo sendo amigo. Com certeza você também. Dos que foram da tua vida e que você queria tão bem. Mas cria-se esse abismo, do qual a ponte que você pode estender é apresentar a Cristo. E Cristo não só é ponte, como Ele é verdade, mas não quer o confronto da verdade. Se não quer o confronto da verdade e não quer entrar na ponte, que é o caminho, o resultado final é muito ruim. Por quê? Porque não terá a vida. A ponte, ela é o caminho, ela é a verdade, e ela é a única capaz de gerar vida em mim. Então, quando eu rejeito a verdade, estou rejeitando também a vida. E aí morre, distanciado. Essa é a história de toda a humanidade. Toda a humanidade. E Paulo está dizendo, hoje você conhece a Cristo, então seja você o elo de ligação, seja o embaixador, represente o reino do qual você faz parte. Se você ficar reclamando igual o mundo reclama, você não está representando o reino. Você ficar murmurando igual o mundo murmura, você não representa o reino, você só é mais um igual ao mundo lá fora. Então você precisa assumir a tua identidade de filho, que você foi gerado nele, e agora veio por essa ponte, e saber que tem um Criador que criou esse caminho para que eu fosse salvo, para que eu fosse resgatado e para que eu reinasse com ele. Então tem saída, porque este reino, o reino do nosso rei, não tem falta, não tem morte, possui vida e vida em abundância. Mais um texto, para não ficar o homem falando. É a palavra que está falando, é o Espírito que está falando com a igreja. É o Espírito. Em Efésios, no capítulo 2, Efésios 2,14 diz assim. Efésios 2,14. Vamos lá. Porquanto Ele é a nossa paz. Você quer paz? Você não vai encontrar paz no dinheiro. Você não encontra paz no poder, no cargo. Não. Porquanto Ele é a nossa paz. Por isso Ele é o príncipe da paz. De ambos os povos fez um só. E derrubando o muro de separação, ou seja, havia uma lacuna, havia uma muralha, havia um abismo, tudo que você pensar de imaginar de separação havia, mas ele derrubou essa separação. O muro de separação, por incrível que pareça, era um abismo. Em seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Por isso, hoje você pode dizer, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo do meu Criador. Por causa de Cristo, não por tua causa, nem minha, mas por causa dele, eu posso ser chamado de amigo. Ele diz aqui, no próprio corpo desfez a inimizade ele desfez. Ou seja, ele anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz.
e reconciliar, aí de novo, reconciliar com Deus, os dois em um só corpo. Corpo fala da igreja, pelo ato na cruz. Veja, isso aqui, você precisa prestar atenção nisso aqui quando você lê, ó. Pelo ato na cruz, não é o ato da cruz. A cruz não fez ato nenhum. Então não fica idolatrando a cruz. A cruz não fez ato nenhum. É o ato que ele fez na cruz, não é o ato da cruz. Então é o ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Tudo que poderia fazer eu ficar separado, ele destruiu para que eu ficasse unido com ele. Cristo é o único meio que eu tenho de me aproximar do meu Criador. E uma vez que eu venho a Cristo e me aproximo, agora eu preciso saber com Ele que me aproximou, o que Ele quer que eu faça, porque agora eu preciso aprender com Ele, eu preciso conhecer Ele, eu preciso estudar, eu preciso conhecê-lo, caminhar junto. Se não andar junto, você não conhece. Se não conhecer, você não sabe o que Ele quer. Para saber o que Ele deseja, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou meditar na palavra. Eu vou meditar na palavra e descobrir o que Ele quer para mim. A primeira coisa que Ele quer para mim é que eu assuma que sou um embaixador, um representante do reino, que eu possa ser também um elo de ligação agora, apresentando Cristo para as pessoas, apresentando a ponte que salva, o braço estendido é Cristo, que eu possa ser alguém agora que apresenta isso, que eu seja um representante do reino do Filho do seu amor, um representante de Cristo. Então, diz o verso 16, e reconciliar com Deus, os dois em um só corpo pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe. Por que estava longe? Estava longe, para vós estavam longe. O braço vai me trazer paz, porque ela transpõe o abismo. E da mesma forma para os que estavam perto, porque mesmo eu vindo pelo braço e chegando perto, essa paz ela é contínua, eu continuo tendo paz. Desde o dia que dei a minha vida a Cristo, a paz entrou em mim e nunca mais saiu. E a paz não está ligado com os problemas aqui fora, está ligado com a minha condição de pessoa aqui dentro, identidade. Eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Ele é a minha origem e Ele também é meu destino. O meu destino é voltar para a origem é o meu Criador. Eu vim dele, para Ele vou, você também. Eu preciso entender isso. Amém? Ele é minha origem, mas Ele também é meu destino. E o meu destino é chegar à minha origem de novo, voltar para Ele. E diz aqui, ó, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Veja, por um só Espírito. Ou seja, uma só maneira de pensar, uma só fé, um só amor, um só Espírito, um só Salvador. E nenhuma religião, é uma pessoa. Então, por Ele eu tenho acesso pleno. Pleno quer dizer que é um acesso completo ao Pai. Aquele Isaías do capítulo 59, do verso 2 ao 15, que descreve um homem destruído, um homem no abismo, um homem sem solução. Ele resolve estendendo o seu braço, e agora com esse braço estendido, me trazendo até Ele. E não posso deixar que a crise momentânea, as informações momentâneas enfraqueçam a minha fé, porque tudo que eu estou te dizendo é pela fé. Eu creio no braço estendido do Senhor. Se você crê no braço estendido do Senhor, entenda, quando Ele estendeu o braço para me salvar, é me salvar de tudo, inclusive dele próprio. Se Ele já me salvou da ira dele próprio, imagina o resto. Ele me salvou de tudo isso. E por que resistir? Fica firme no Senhor, permanece nele, caminhai nele. Ele é a porta, lembra? Ele é a porta, a única porta. Então eu preciso caminhar por Ele, porque daí não há abismo para mim. O que há para mim são os braços do Pai, que vai pelo caminho. O filho pródigo que o diga, caiu em si e entrou no caminho. O caminho era o braço estendido do Pai. Se não tivesse o caminho, ele não chegava ao Pai. Então Cristo é o único caminho. Ponha isso no teu coração, na tua mente. Se Cristo é o único caminho para que eu seja salvo, e eu vou terminar aqui,
Cristo também é o único caminho para você ter paz, o único caminho para você resolver as questões que você tem consigo mesmo. Ele é o único caminho que eu tenho para resolver o problema da minha alma, o problema do meu corpo, o problema do meu espírito, o problema da minha eternidade. Ele é o único caminho para tudo que tem de bom. Tudo que tem de bom, Ele é o único caminho. Então eu preciso dar valor a esse braço estendido do Senhor, que é o caminho que Ele mesmo trilhou, Ele mesmo estendeu e diz para que eu venha por Ele. Veja, estender o braço é com Ele, correr aos braços dEle é comigo. Estender os braços é com Ele, correr aos braços dEle é contigo, é você que resolve, é você que decide se você quer o seu Criador ou não. Você quer continuar religioso, o problema é teu, para mim não tem problema nenhum. Eu optei, eu decidi, eu escolhi caminhar nesse braço e correr até os braços dele, porque ele estende o braço, mas o outro braço dele está ali. Quando chegar ali, eu tenho o abraço do Pai. Então eu escolhi isso. É uma decisão. Andar neste braço estendido é decisão minha. Estender o braço foi decisão dele. Andar no braço estendido é decisão minha e tua. Você decide se quer andar pelo braço estendido do Senhor. Por quê? Porque Ele não está encolhido para que não possa salvar. Ele não está encolhido para que não possa te ajudar. Estende a mão para você. Se Ele te deu a salvação, cobriu todo esse abismo, imagina o resto. Ele resolve tudo. Por quê? Porque Ele é Criador de todas as coisas. Ele é Senhor absoluto sobre todo o universo. Toda a criação, Ele é Senhor. Então eu preciso receber isso, eu preciso entender isso no meu espírito. E é isso que Ele está nos dizendo hoje. É isso que Ele está nos dizendo hoje nesse tema. O Criador trata seu inimigo, como que Ele trata seu inimigo? Eu era inimigo dele. O único inimigo que tinha assim, era eu, porque eu decidi ficar sendo inimigo. Como que Ele me tratou? Enviando o Filho e pondo uma ponte para eu voltar a ser amigo. Ele continua querendo você para Ele. Então não vire as costas para Ele. Não vire as costas para Ele. Cuidado com o que você tem valorizado. Valorize o braço forte do Senhor. Por quê? Porque esse mesmo braço forte do Senhor que te sustenta no meio de toda a adversidade. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, elas não te submergirão. Por quê? Porque o braço forte está lá. E quando passares, quando entrares no fogo, não te queimarás. Por quê? Porque Ele está lá. Então Ele não te tira da prova, mas Ele entra com você nela, e ela não faz nada com você. Ele passa junto com você. Vem uma tempestade, vai afundar o barco, não, Ele está lá. A tempestade vai passar, mas você vai ficar no barco com Ele, ou Ele ficará no barco com você. Então eu tenho que receber isso no meu espírito. Ele está provocando em mim, e provocando em você uma fé recheada de gratidão, porque esse abismo era impossível, não tinha jeito. Eu descrevi no início do texto, no início da mensagem, eu descrevi a nossa vida, não é só a sua, a minha vida, a sua e de toda a humanidade. Está descrita a nossa vida. Só que tanto faz eu ler do 2 ao 15 ou do 15 ao 2, ele termina no braço do Senhor. Ou seja, tem um braço de misericórdia estendido para mim e para você. Agora, se eu rejeitar o braço, eu continuo onde? Você quer ficar no verso 1, no verso 16, ou você prefere continuar no verso do 2 ao 15? A decisão é tua, não é minha. É você que decide no texto de Isaías onde você quer ficar. Se você quer ficar no versículo 1, onde o braço dele não está encolhido para que não possa salvar, e os ouvidos dele estão abertos para poder me ouvir. Você quer ficar com o verso 16, onde ele diz que ele vai estender o braço dele é o nosso socorro? Ou você prefere ficar entre o verso 2 e o verso 15, batendo cabeça com a vida? A decisão é tua. Você decide. Eu decidi. Eu preferi o braço estendido dele, admitir que eu sou tudo aquilo do meio, mas também admitir que tem um braço que está estendido em meu favor. E Ele me tira daquele meio. Ele me tira daquele meio. A ponto da palavra do Senhor, na primeira carta de João, ele dizer que hoje, por causa da graça, hoje eu tenho um advogado. O que é um advogado? O advogado é aquele que vai advogar em meu favor. Ele não é um juiz sobre mim, ele é meu advogado. E ali é graça pura, porque eu não merecia.
mas Ele é meu advogado. Eu não mereço, mas Ele é meu advogado. Veja, significa que se agora que eu dei minha vida a Cristo, eu ainda tenho minhas faltas, eu erro, porque eu sou um pecador e eu erro, cometo algumas faltas, eu tenho um advogado. Qual é o grande problema que foi causado nesse tempo? É que querem um advogado para ganhar direito de pecar, e não é assim que a graça funciona. Se por acidente, eventualmente acontecer de eu pecar, aí eu tenho um advogado. Então eu não venho para Cristo para que eu tenha um advogado de graça para eu pecar à vontade. Não, não. É que se eu peco, sem querer que assim seja, porque eu quero agradá-lo, mas eu posso pecar, porque às vezes eu erro, e erro muito, mas quando eu erro, aí eu tenho um advogado. Então, esse advogado é para advogar em meu favor. Só que veja, esse advogado também tem prazo de validade. Um dia, ele vai sair da condição de meu advogado e entrará na condição de meu juiz. E quando chegar esse tempo, se eu não decidir andar pelo braço do Senhor, só vai restar juízo. Mas, por enquanto, eu tenho uma ponte estendida para mim, para minha casa. Você tem uma ponte estendida para você e para a tua família. Então, não engane a si mesmo. Pare de enganar a si mesmo. A palavra não mente. Eu estou te falando que a palavra está mandando dizer que existe um braço estendido, há uma ponte que pode tirar você da vida de abismo que você tem e trazer para os braços do Pai. Mas estender o braço, Ele já fez. Há 2000 anos atrás, Ele estendeu o braço. Ele estendeu o braço naquela cruz, ali Ele pagou o preço, só que como Ele não tinha pecado, os pregos não puderam prender o seu braço. Veja, o braço dele está estendido, mas não está mais preso. Ele continua favorável a nós. Aproveita, porque a porta da graça pode fechar a qualquer momento. Amém? Essa é a palavra de hoje. Isso é o que eu queria transmitir para você nesse domingo. Antes inimigo, mas agora eu posso ser amigo. Então, se você quer ser amigo do Criador, entregue tua vida a Ele. Se já entregou, caminhe sem reclamar, fazendo a vontade daquele que já estendeu a mão. E esse braço forte que te tirou dessa condição, Ele te tira de toda e qualquer condição. O braço forte, ele pode te socorrer em toda e em qualquer condição, toda e em qualquer circunstância. O braço forte do nosso Pai. Amém? Eu quero orar. Eu quero orar com você para que, caso você esteja sentindo assim, sozinho, abandonado, eu não tenho amigo, é você que distanciou do amigo. Mas um amigo, que é o próprio Pai, estendeu o braço dele, que é Cristo. É só você entrar lá e você vai receber o abraço dele. Você não está sozinho. Você foi escolhido para ouvir isso. Você também é escolhido para decidir acerca disso. Então, Ele te escolhe para que você ouça. Mas você escolhe se você quer andar no caminho que está ouvindo. E o caminho é Cristo. Feche os olhos onde você estiver, eu quero orar com você. Pai, aqui estamos nós neste dia, entregando essa palavra para o teu povo, entregando essa palavra para tantas pessoas que estão vendo e que verão, e que estão passando talvez lutas tão grandes, se sentindo solitários, sem amigos, sozinhos. Mas hoje a graça da tua palavra revela que não estamos sós, que o Senhor continua sendo o mesmo amigo, e que resolveu o problema do abismo que nós causamos. Por isso tem uma ponte que eu posso chegar ao Senhor e receber teu abraço, receber o teu cuidado, o teu zelo. Eu tenho aquele que tem uma ponte para me livrar do dia da ira. Eu tenho aquele que pode me fazer caminhar em lugares altos, onde somente o teu braço pode me levar. Pai, nessa noite, em nome de Cristo, toma cada pai, cada mãe, cada filho, filha, toma cada família que está aí vendo, cada um que está participando e ouvindo. Eu não sei o nível de batalha, eu não sei o nível de luta que essa pessoa está passando, eu não sei o nível de dor que ela está enfrentando, mas uma coisa eu sei, o teu braço não está encolhido para que não possa salvar. Então que o teu braço forte, que nos toma pela mão direita e que nos diz, eu te amo, tu és meu, tu és minha, que esse braço possa tomar agora os nossos braços e nos arrancar desse marasmo, nos tirar dessas dúvidas, nos tirar da incredulidade e firmar dentro de nós a certeza de que temos um Pai que é Criador, e como Criador e amigo, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, entregando o seu próprio Filho como a ponte. Por isso nós te
glorificamos, agradecemos e damos a Ti cada vida que está aqui hoje, para que possamos ser fortalecidos no Senhor e no braço do Teu poder, porque a força do Teu poder é o Teu braço. Então que a força do Teu poder seja com cada um, dando a sustentação, seja ela física, seja ela na alma, seja ela no espírito, cada um sendo fortalecido no Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela palavra, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua verdade, de ministrar a Tua palavra, para que possamos ser chamados de amigos. Assim seja em nome de Cristo, a bênção do Senhor estabelecida sobre todos os lares, para a glória do mesmo Pai, que estendeu o seu braço a cada um de nós. Amém. Amém. Aleluia. Então guarde isso. Um dia Cristo falou para os seus discípulos: olha, eu não vos chamo mais de servos, mas agora eu vos chamo de amigos. Então você que está aqui hoje, sai com essa palavra. Um Cristo vivo que é rei, que vai voltar e que te chama de amigo. Ele te chama de filho, ele te chama de amigo. Um filho amigo. Quando ele olha para mim, para você, ele quer ver um filho amigo, uma filha que é amiga. E o amigo é aquele que está perto na mesma ideia, na mesma identidade, no mesmo caminhar. Ainda que esteja territorialmente na terra, em qualquer lugar do planeta que você vê essa palavra, ele te chama de meu amigo, se você por ele caminhar. Amém? Eu quero que ele abençoe você e toda a tua casa. Que essa semana seja uma semana que você aprenda que não está andando sozinho. Quando você acordar amanhã cedo, eu quero que você faça um exercício. Você vai acordar de manhã, em vez de você fazer ginástica, de você ver celular, se acordar de manhã, você fala: Pai, eu só levanto dessa cama se o meu amigo vier comigo, que é o Senhor. Tudo que eu for fazer hoje, eu não faço sem o teu braço amigo. Eu não faço sem Cristo. Que o teu Espírito me leve a fazer tudo que é a tua vontade. E você vai ver que o teu dia vai ser diferente, porque tudo que você fizer, você vai ter um amigo do lado. Invisível sim, mas pela fé ele é real e presente e manifesto. Por quê? Porque você vai pedir para manifestar. Manifesta-te. E aí você vai estar ali, ele se manifestando em teu favor e em meu favor. Os dias estão se seguindo, o ano está indo, já passou, estamos no mês 7 aí, já virou o ano. E que essa semana seja assim sobrenatural, porque quando anda com esse amigo, é tudo sobrenatural. Quem andou com Cristo não passou necessidade, não conheceu enfermidade, nenhum mal permaneceu na sua frente, nenhum morto ficou morto, ele chegava morto, ele ressuscitava. Ninguém está perdido. Com este amigo está tudo resolvido, porque este amigo um dia deu um brado e disse assim: está consumado. Então está consumado, meu querido. Amém? Creia nisso e guarda essa palavra para você durante essa semana. Comece a ruminar, não fica vendo 300 mensagens, ouça essa. Ouça o que ele está dizendo para você, ele é teu amigo. Fica focado no que o Espírito está falando com você. Fica focado durante a semana. Deixa eu te revelar algo aqui antes da gente terminar. Se ele está revelando que ele é amigo e que ele criou meios para isso, durante essa semana talvez tenha situações que você vai se sentir sozinho, e você vai lembrar dessa palavra e vai descobrir que você tem um amigo, você não está só. Vai ter situações que você vai ter decisões sérias a tomar, mas sozinho você não pode. E aí você toma a decisão com quem? Com um amigo. Então você vai precisar do amigo, porque eu preciso dele o tempo todo. Amém? Que ele te abençoe e que a graça seja sobre mim e sobre ti. E que a glória do Senhor seja sobre a minha casa e a tua. E a luz de Cristo ela possa brilhar sobre a minha vida e sobre a tua. Amém? Que Deus te abençoe, que multiplique graças sem medida na tua vida. E lembre-se, nós caminhamos com um amigo do lado. Ou melhor, com esse grande amigo dentro de nós. Amém? Deus te abençoe.